durante os últimos 80 anos, aproximadamente, a psicologia esteve aprisionada no conceito do cérebro intelectual, que se exteriorizava através dos QIs, cuja escala de valores estabelecia os créditos dos que deveriam triunfar na existência física. Todos aqueles que fossem bem dotados intelectualmente, de certo modo, eram tidos como futuros triunfadores, passando a uma atitude quase arrogante em relação às demais pessoas, como se não necessitassem de mais nada para conseguirem a vida feliz que todos anelam. Valorizando-se os resultados dos testes de Binet e Simon, graças à sua escala métrica da inteligência, não se levava em conta as emoções do indivíduo, que poderia ser comparado a um robô com capacidade de enfrentar os problemas e solucioná-los com frieza, equipado que se encontrava pela inteligência para os mais graves cometimentos existenciais. A verdadeira ditadura dos elevados QIs selecionava os tipos eleitos pela natureza, abrindo-se-lhes as portas para o triunfo, criando, deste modo, uma casta privilegiada que deveria conduzir as mentes humanas e a sociedade em geral. Os resultados, porém, na prática, não corresponderam às expectativas dos seus formuladores. Naturalmente, o indivíduo bem dotado de inteligência encontra mais facilidade para solucionar os desafios das situações mais graves. Todavia, há outros fatores de muita importância que devem ser levados em conta e que dizem respeito ao cérebro emocional, porquanto o ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções que o dirigem, condicionam, elaboram programas para sua estrutura psicológica, contribuem para sua autorrealização. Foi possível observar-se, com o passar do tempo, que homens e mulheres superdotados não lograram o êxito desejado por falta de vontade para a luta, por acomodação ou eleição de outros valores prazeres que os dificultaram na conquista do bem-estar. Simultaneamente, outros com menor capacidade intelectual, variando entre 90 a 100, conseguiram realizar e realizar-se em face da tenacidade e esforço moral para alcançar os patamares que se prometeram
e não pararam de lutar sem os atingir. Muitas vezes, têm sido encontrados aqueles que alcançaram o expressivo QI de 160. E não obstante, são dirigidos por outros que não passaram de 100. As habilidades relacionais e emocionais são fundamentais para o êxito do ser humano e não apenas as resultantes da sua inteligência. Defronta-se então no momento uma nova proposta que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência interpessoal, que se responsabiliza pelo relacionamento social, pela observação e acompanhamento das ocorrências, pela capacidade de poder discernir, respondendo de forma consciente aos variados estados espirituais, aos diferentes temperamentos com os quais se deve lidar, aos cuidados que devem ser direcionados no trato com as demais pessoas que extrapolam a robotização intelectual. Em razão disso, é necessário harmonizar emoção e pensamento, de forma que se ajudem mutuamente. A emoção, dando calor à razão, que, por sua vez, oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência em uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. As emoções, naturalmente, quando mal direcionadas, perturbam o pensamento, dificultando a concentração e trabalhando em sentido diferente do intelecto. Da mesma forma, a inteligência fria e lógica cria obstáculos à doação efetiva, à concentração emocional, tornando o indivíduo destituído de amor e de sensibilidade. Ele pode expressar toda a beleza, descrever toda a harmonia, narrar toda a grandeza da vida, sem nada sentir, fazendo-o apenas de forma intelectual e sem vida. Quando há predominância da emoção, as atitudes são embaraçosas e a pessoa simplesmente não consegue pensar corretamente, discernir entre o certo e o errado, criando dificuldades de comportamento.
A neurociência denomina o fenômeno como decorrente da memória funcional, que se localiza no córtex pré-frontal. É necessário, portanto, que no festival da vida as emoções convivam bem com a racionalidade, a fim de que sentimento e pensamento deem-se mutuamente contribuição para o cometimento dos resultados felizes nas decisões e condutas humanas. A criatura, concluímos, é possuidora de 2 cérebros, o emocional e o racional, que poderíamos denominar como 2 tipos de inteligência, ou mesmo 2 tipos de mentes. O desenvolvimento de ambos os fatores responde pelos sucessos ou pelos prejuízos que afetam as criaturas humanas.